Fala galera! Hoje a gente vai estudar sobre a história de Adão e Eva. Essa história é extremamente importante a gente entender, porque você vai entender a sua natureza, você vai entender as consequências que tiveram de ações lá do passado e vai entender que houve um plano desde aquele tempo. Então, bom, pra gente estudar Adão e Eva, a gente vai dividir essa história em 5 partes. A primeira, ela é um panorama geral da criação do homem e da mulher. Depois a gente vai entrar em mais detalhes e entender como é que foi realmente essa criação, o que aconteceu, tudo mais. Depois a gente vai falar sobre a desobediência e a queda do homem. E depois a gente vai falar sobre as consequências dessa desobediência que teve. E por fim, os descendentes e a morte de Adão e Eva. É muito importante a gente conhecer essa história, porque essa história vai mostrar a nossa natureza pecaminosa, mostrar que a gente somos todos pecadores e vai mostrar a origem de como é que isso aconteceu, por que a gente tem essa natureza. E mais importante, a gente entender que houve um sacrifício na cruz para nos libertar dessa vida de pecados com Jesus Cristo. Então é muito importante a gente entender essa história. A primeira parte que a gente vai aprender vai ser sobre o panorama geral da criação do homem. E isso está lá em Gênesis 1, no versículo 26 ao 28. Lá, Deus fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui você deve estar se perguntando, ué, mas por que ele usou façamos? Porque tem essa palavra. Aqui já dá a ideia pra gente de um único Deus em 3 pessoas. É o que a gente conhece como a Trindade. Então, beleza, isso aconteceu, Deus criou o ser humano, a imagem e semelhança, e depois Deus o colocou no jardim e falou: sejam férteis, multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. E Deus, então, aqui, ele já deu um trabalho e uma missão para o ser humano. Ele devia fazer exatamente isso que Deus falou para ele. Tá, agora vamos entrar em mais detalhes de como é que funcionou essa criação. Primeiramente, Deus criou o homem. Então, na criação, no versículo 7, Deus fala o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E Deus também havia criado um jardim, que se chama Jardim do Éden. E Deus foi e colocou o homem lá naquele lugar. Nesse jardim, Deus criou várias árvores, colocou lá, e havia 2 árvores em especial nesse jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma tarefa para o ser humano quando ele colocou ele no jardim, e a tarefa era cuidar e cultivar esse jardim. Mas ao mesmo tempo, Deus deu a ordem para o ser humano: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Mas ao mesmo tempo, Deus viu que não seria legal Adão estar sozinho. Então Deus já pensou: vou criar a mulher, alguém que vai auxiliá-lo e vai corresponder a Adão. Então Deus também deu a oportunidade de Adão de colocar o nome em cada animal. E bom, nesses animais Deus não viu ninguém que pudesse corresponder a Adão, ninguém que o auxiliasse. E por isso Deus agora cria a mulher. Deus colocou Adão em sono, tirou uma costela dele, tampou com carne e com essa costela criou a mulher. E aqui está um ponto muito interessante, pois Deus vem, mostra a mulher para Adão, e o homem ele olha e ele reconhece. Ele fala: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher,
porque do homem foi tirada. E aqui tem mais um detalhe que é extremamente importante nesse momento que Deus apresenta a mulher ao homem. Fala o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, eles estavam lá vivendo tranquilamente, nus, sem nenhuma vergonha, e aqui foi o primeiro casamento. Então, por isso que o casamento é quando duas pessoas se tornam uma só carne. E o primeiro casamento que aconteceu foi com Adão e Eva. Agora a gente vai entrar na terceira parte, que é a tentação e a queda. E essa parte é muito triste. A gente precisa entender isso daqui. Bom, nesse jardim, por alguma razão, existia a serpente. E ela era um animal muito astuta. E aquela serpente representa o mal, representa essa figura oposta a Deus. E essa serpente estava no jardim e ela começou a convencer Eva de que era para ela comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a forma como isso aconteceu foi primeiro colocando dúvidas na mulher. Falou: realmente não é para comer de nenhum das frutas do jardim? Mas aí Eva errou bastante, porque Eva começou a dialogar com essa figura oposta a Deus. Começou a dialogar, e isso é um dos piores erros. Não se dialoga com o diabo. Eva acaba respondendo que pode comer das árvores e dos frutos, menos da árvore que está no meio do jardim. Aí é aqui que vem a primeira mentira que a serpente lança contra a mulher. Ela fala: certamente você não vai morrer. E ela acaba complementando ainda a serpente. Ela fala: Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então aqui desde o princípio, Satanás está tentando falar: não, o pecado é bom, na verdade Deus que é ruim. Desde o jardim isso acontece. E acabou que a mulher olhou, achou o fruto interessante e acabou comendo e dando também para Adão. E eles dois comeram e nesse momento os olhos dos dois se abriram. Foi nesse momento que eles reconheceram a natureza pecaminosa deles. Foi pela desobediência deles, eles falharam. E nesse momento eles perceberam que eles estavam nus. Então eles pegaram folhinhas, tamparam e acabou que mudou totalmente a percepção deles. Agora vamos entender as consequências e como desenrolou essa história aí. Bom, Deus estava caminhando e chamou o homem: cadê você e tudo mais. E aqui o homem responde: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Porque estava nu, por isso me escondi. Então, desde a queda, o homem começou a se esconder e começou a evitar escutar a voz de Deus. E aqui Deus pergunta para ele: quem lhe disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi? E Adão dá a resposta: não, foi a mulher que me deu. Então, desde a queda do homem, a gente tem essa tendência a culpar outros. A gente tem essa tendência de não admitir, de não confessar os nossos erros. E aqui também Adão faz uma afronta direta a Deus. Fala: foi a mulher que você me deu. Ou seja, como se fosse a culpa do próprio Deus. Aí Deus vai e pergunta também para a mulher: o que foi que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então a mulher realmente respondeu o que aconteceu, que a serpente de fato enganou ela. Mas a gente sempre está sempre achando alguém para culpar. Isso é uma característica dessa nossa natureza pecaminosa. Então agora vem as consequências. E a primeira delas foi a consequência para a serpente.
Deus deu várias consequências negativas para esse animal. E depois, aqui está uma promessa incrível, que desde o momento que o ser humano errou, Deus já havia um plano para restaurar esse relacionamento que ele tinha com o ser humano. E aqui no versículo 15 fala o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, isso daqui ele está falando sobre a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nesse você pode estar, caramba, o que é isso? Como assim a serpente feriu o calcanhar? Que história é essa? E aqui está apontando já justamente para Jesus. E aqui está o ponto. Jesus veio, morreu por nós naquela cruz. E naquele momento, ele teve que morrer. Ele foi ferido. Mas ao mesmo tempo, ele venceu a morte. E por meio da morte dele na cruz, a gente tem salvação. Então, desde o Jardim do Éden, desde esse momento aqui, a gente já tem a promessa do nosso Salvador. Então, várias consequências negativas, não só para a mulher, não só para o homem, mas também para a serpente. Os três receberam consequências muito negativas. Então, por causa da desobediência ali naquele jardim, o pecado entrou no mundo. Mas não só isso, a morte também veio à humanidade. Agora, a morte reina sobre o homem e sobre a criação. Outra coisa também é, todos os homens estão condenados a partir de agora. E também, todos os homens são pecadores. Tiveram consequências extremamente negativas. E agora, Adão também deu nome à mulher. Até então não tinha nome. Ele deu o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Então Deus ainda foi muito bom. Ele pegou, vestiu Adão e Eva e Deus os expulsou do jardim. Nesse momento tirou eles desse lugar que era perfeito. Continuando a história, o que aconteceu com eles? Eva deu luz a Caim, depois Eva deu luz a Abel, depois Eva deu luz a Sete, que era um outro filho. E, bom, essas são outras histórias. E por fim, Adão viveu 930 anos e depois morreu. E aqui acaba a história deles. E por que é tão importante a gente entender Adão e Eva? Porque a gente precisa entender a nossa natureza pecaminosa. A gente precisa entender que a partir deles, todos nós pecamos. E a promessa do Salvador, ela já foi cumprida. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Sobre ele foi colocado todos os pecados, todos os nossos erros. E por meio dele a gente tem a vida eterna. Então é extremamente importante a gente reconhecer e entender da onde que vem essa nossa natureza. Por que a gente erra tanto? Porque todo dia a gente peca. É por isso. É por essa natureza e por essa desobediência que teve no Jardim do Éden. Então é isso. Essa história é fascinante. Espero que você possa ter refletido sobre ela, entendido mais. E que você possa refletir sobre essa sua natureza pecaminosa, essa nossa, porque eu também sou extremamente pecador. E se não fosse Jesus, a gente não seria nada. Então ele morreu e já pagou esse preço. Então se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui, se inscreva no canal e Deus te abençoe muito. Tchau, tchau!